Aprovação do governo Lula despenca no Datafolha. Quais as razões da queda, as consequências? Vão pensar? Vão pensar. Vai lá. A aprovação do presidente Lula caiu de 35% para 24% entre dezembro de 2024 e fevereiro desse ano, chegando a um patamar inédito para ele em suas 3 passagens pelo Palácio do Planalto. A reprovação também é recorde, passando de 34% a 41%. Acham o governo regular 32% ante 29% na pesquisa de dezembro passado. Foram ouvidos 2.007 eleitores em 113 cidades entre segunda e terça dessa semana. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Queda importantíssima. Em sendo verdade, quando eu digo em sendo verdade, não estou desconfiando dos números do Datafolha, que fique claro, né? Estou dizendo, em o Datafolha tendo registrado o que está em curso, sim, uma queda muito preocupante para o governo Lula de avaliação. Mais preocupante ainda, porque ela se dá também numa faixa que costuma ter uma avaliação melhor do governo e do desempenho do Lula. Vamos lá. Reinaldo, na parcela dos que ganham até 2 salários mínimos, a aprovação caiu de 44% para 29%, eles representam 51% da amostra populacional do Datafolha e a margem de erro no grupo é de 3 pontos percentuais. Nos 33% dos ouvidos que só têm ensino fundamental, a queda na aprovação foi também de 15 pontos, de 53% para 38%. Aqui, a margem de erro é de 4 pontos. Tem mais coisa, é tudo difícil. Vamos dar todos os números difíceis, aí depois você vai passar pano, né, Reinaldo? Se você acha isso, pode se mandar. Agora, se você quiser refletir comigo, ok. Eu prometo fazer o que eu faço sempre, falar o que eu penso. Né, vai bem? Sim. Comecei a trabalhar na rádio em 2017. Tem 7 anos, maio, acho, faz Isso. 8, né? Olha o Beni, nesses 8 anos que você trabalha comigo, você aí no estúdio faz... Também foi em 2017, mas mais pro fim do ano. Mais pro fim do ano, então 8 quase. Você já viu eu falar alguma coisa só para agradar? Não. Mas esse ou aquele? Ninguém. Não importa a classe social, não sei o quê. Né? Então eu vou fazer a análise que eu tenho de fazer. Tá, o que mais tem? Vai lá. Segundo o Datafolha, a aprovação de Lula caiu 20 pontos percentuais entre os que votaram nele na eleição passada, contra 11 pontos na média geral. Se em dezembro do ano passado, data do último levantamento, 66%, 2/3 desse grupo classificava o trabalho do presidente como ótimo ou bom, agora são 46%. A maioria dessas pessoas migrou para o regular, que saltou de 27% para 40%. E a parcela dos que responderam ruim ou péssimo foi de 7% para 13%. Nesse grupo da pesquisa, a margem de erro dos resultados é de 4 pontos, para cima ou para baixo. Eu não posso deixar de explicar, Valio Bene, porque esse é o melhor dado da pesquisa, tá? Se você notar, viu, Cover? Se vocês notarem que eu não explico, fala assim, você prometeu explicar, tá? Se na hora eu esquecer... Não vou esquecer. O porquê, né? Vocês prometeram explicar, não sei, não lembro mais. Não. E o que mais? Lula também teve queda entre mulheres, negros e nordestinos. Nas mulheres, a parcela que aprova o governo caiu 14 pontos percentuais, passando de 38% para 24%. Em relação aos homens, a aprovação foi de 33% para 24%. Os pretos e pardos também registraram queda de 15 e 13 pontos na aprovação, respectivamente. Se eu sou da extrema-direita, ou se eu sou o jornalista do extremismo de centro, né, que acha que o Brasil tem que superar Lula, Bolsonaro, virar a página, precisamos ficar de olho no Gustavo Lima, que se encontra em Miami com Pablo Marçal. o coach, o Pablo Marçal, ou então, sei lá, tem que arrumar alguém da mídia que seja uma pessoa bacana, que resolva os problemas de todos os brasileiros. Mas eu
Eu acho que as resoluções, as soluções são do campo da política. É assim que eu acho que as coisas avançam. Né? Mas se eu fosse, ia falar, é isso aí, governo é uma porcaria, tá tudo justificado, etc, etc, etc. Não, eu não acho o governo uma porcaria. E efetivamente ele não é. Esse governo tem uma taxa de desemprego, por exemplo, a mais baixa da história. O poder real de compra dos salários voltou a patamares elevados do real. Não é? Nós tivemos um crescimento de 3,5% no ano passado. Crescimento artificial bombado pelo Lula é mentira. Nós vamos ouvir daqui a pouco a Luísa Trajano falando. Então, eu não acho o governo ruim. Um governo que não sabe para que existe. Acho essa crítica obtusa. O governo que retomou os programas sociais tinham sido destruídos. Inclusive Minha Casa, Minha Vida, etc. Mas, atenção, avaliação do povo. Reinaldo, você acha que o povo pode estar errado às vezes? Claro que eu acho. Ixi, no Brasil e em vários lugares do mundo. Mas a gente vai fazer o quê? Vai trocar de povo? Não tem como. Tem como trocar de povo? Não tem. O povo é esse. Né? Vamos melhorar esse povo. Não. Quem gosta de falar isso é a extrema-direita, que acha, o Brasil, esse povinho, não sei o quê. Eu não. Se a avaliação do povo é essa, a avaliação do povo é essa. Na próxima votação, se o povo escolher alguém com uma pauta que é essencialmente contra alguns interesses dos mais pobres, e se for com o voto dos mais pobres, que arque com as consequências da escolha. O que nós não podemos romper é a democracia. A minha indisposição com o bolsonarismo, etc., e ainda hoje conversei com esse político importante, os meninos sabem quem é, né? Conversa super fofa. Não estou sendo irônico. Né? E é do campo bolsonarista, ou pelo menos aderiu ao bolsonarismo, né? Ele nem era do campo bolsonarista. Se tornou. Meu problema com o bolsonarismo não são as medidas que eles adotaram no governo. Sim, eu era contra um monte. Mas a minha ojeriza, a minha repulsa, tem a ver com a questão democrática. Fiquem no campo da democracia e nós vamos ter embates que são de escolhas técnicas. Não é? Tecnicamente, não acho que o governo tem. Não, esse governo. O arcabouço é importante, ele pode ser corrigido, acho que vai, mas ele é fundamental. Esse governo fez a reforma tributária, que ainda vai ter desdobramentos importantes. Sim, retomou os programas sociais. Fundamental. Tem alguns programas encaminhados de infraestrutura que eu considero de primeira necessidade. Importância de retomar a indústria com um programa responsável. Naquilo que é o forte da economia brasileira para a balança comercial, que é o agro, no essencial, atendido como nunca foi em nenhum outro governo. Agora, tem coisas complicadas. A inflação de alimentos, e não foi só aqui, que a inflação de alimentos derrubou o Biden nos Estados Unidos. Principalmente a de alimentos. A inflação de alimentos aqui subiu bastante. Isso certamente muda o voto de pobre. Muda voto de pobre? Não. Voto não é de voto. Muda a avaliação de pobre. Que isso aqui não é uma pesquisa eleitoral, hein? A eleitoral, você tem que ver. O Lula vai disputar, mas vai disputar com quem? Precisa ver. Mas certamente a inflação conta. Certamente a mentira do Pix está ainda repercutindo. Há sim uma falta de atualização do presidente Lula, não na agenda,
como querem alguns. Acho tão engraçado alguns jornalistas que não conseguem administrar nem a própria carteira, alguns até bem endividados, falando que o Lula não entendeu qual é o mundo, qual é não sei o quê, né? Querendo dar aula para o Lula. Não, o Lula tem uma certa dificuldade de registro de como é que funcionam as redes sociais, isso sim. Quando ele falou, né, cheguei a comentar, quando ele falou que se o troço está muito caro, melhor não comprar, falei, presidente, imagina o que vão fazer com essa frase. Só que eu achei que quem ia explorar essa frase, tentando emprestar-lhe um sentido perverso, seria a extrema-direita nas redes. Não, eu vi jornalistas fazendo isso. Quando o que ele falou tem absoluto sentido econômico. Embora eu tenha dito aqui, fosse assim, seria fácil controlar a inflação. Não acontece. Mas sentido econômico tem. Agora, precisa tomar cuidado com o que diz nas redes. Né? Ainda é um governo mal organizado nessa área. Ah, mas você não reconhece os resultados ruins do governo. Ruins em que área? Sim, tem uma equação macroeconômica que os liberais dizem, o Lula deu uma bombada no crescimento, a inflação subiu, tem de subir o juro. Mas é essa equação que está fazendo os mais pobres, por exemplo, ter uma avaliação mais negativa do presidente do que tinha antes? Não, não é. É mentira. Isso é mentira. Não? Agora, precisa ver, né? Eu prometi que, quando eu disse assim, esse é o melhor dado. Quando você diz que o Lula perdeu 20 pontos percentuais no grupo que votou nele, será que essa gente queria um presidente mais de direita ou um presidente ainda mais progressista que fizesse mais em favor das suas causas? Provavelmente essa é a segunda questão. Quando Lula disputar a eleição, se disputar, quem é que vai ser a sua antítese? Quem é que vai ser o outro lado? Quem é que vai ser o anti-Lula? Esse anti-Lula vai prometer o quê? Não é? Vamos ver. O mercado, por exemplo, setores dos mercados querem pôr fim ao reajuste real das aposentadorias. Se você me perguntar, isso tem, e eu tento ser rigoroso com quem me ouve, porque é uma responsabilidade grande essa daqui. Né? Ter isso aqui é uma responsabilidade grande. Reinaldo, faz sentido econômico não corrigir a aposentadoria, só corrigir pela inflação, uma vez que um ganho real tem de refletir um ganho de produtividade e não se pode falar isso em relação ao aposentado? Essa equação tem sentido econômico? Tem. Ela é viável politicamente? A direita vota nisso? Também? A esquerda vai resistir, mas a direita vota nisso? Quer a responsabilidade de tirar o reajuste real dos aposentados? Algumas coisas, algumas sugestões para o presidente para conter a inflação. Veja, tinha um teto de gastos que foi substituído. Com o teto de gastos, o Brasil teria crescido quanto? Em vez dos 3,5% que pode ter crescido ano passado, teria crescido quanto? Tem uma indisposição de um setor do pensamento econômico com o presidente, que é evidente, que é uma unanimidade na imprensa, não há pensamento divergente a respeito entre aqueles que comentam, né? Acham, bom, Lula é responsável por isso. Né? Agora, seria preciso dizer como é que Lula piorou objetivamente a vida dos pobres. O Lula, ele mesmo, piorou objetivamente a vida dos pobres? Com o quê?
com a retomada dos programas sociais? Com o menor desemprego da história? Com a inflação. Mas essa inflação é decorrência de escolhas feitas pelo presidente? Demonstre. Faça uma redação do Enem. Mas governantes hoje estão vivendo situações difíceis mundo afora, não só aqui. E a inflação é um dos problemas, sim. Em todos os lugares. Que não é uma inflação que só está aqui. E que precisa ser contornada. Aí vem os catastrofismos oportunos, né? Se até agora a economia cresceu 3,5%, e é bom, o desemprego é mais baixo e é bom, o valor real dos salários é mais alto e é bom, se com tudo isso a avaliação do Lula está assim, agora que vai crescer menos com juro mais alto, então o Lula está liquidado. É um pensamento que tem uma questão lógica que precisa ser pensada aí. Não é de lógica elementar, é de lógica complexa. Tá bom. Tudo indo mais ou menos bem para os pobres. A inflação incomodou no último ano, no ano passado. O Lula está com essa avaliação ruim. Agora, piorando, será que piora muito? Vai ficar abaixo dos 24%? Vai chegar... Acho que não. Mas, insisto, se querem transformar essa avaliação agora, que é muito ruim, numa equação eleitoral, e os analistas estão fazendo isso, será preciso, né, ver com quem ele vai disputar. Em disputando. Acho que vai disputar. Firmam-se coisas... Eu até antecipo. O dólar fechou a quanto aí? Deixa eu ver. Quanto? Tá. Queda de 1,26%, R$ 5,69. 5,69. Isso. Olha aqui. O dólar abriu a 5,76 hoje. A pesquisa Datafolha foi divulgada às 16 horas. Às 16 horas, o dólar estava, vale bem, 5,71. Portanto, ele já estava despencando. E não tinha nada a ver com Lula, porque a pesquisa não tinha saído. Só se vazaram a pesquisa para o mercado. Que eu saiba, não. E aí fechou a 5,69. A Bolsa fechou com quantos pontos? Fechou em 128.182 pontos. Então. Olha, Valeu Bene, a Bolsa abriu com 124 mil pontos. Às 16 horas antes da pesquisa, a Bolsa estava com 127 mil pontos. Estava subindo e não tinha nada a ver com Lula. E fechou em 128 mil. Aí você abre os veículos assim. Pesquisa ruim para Lula faz disparar a Bolsa e despencar dólar. Sabe qual foi o principal fator de elevação da Bolsa? As ações da Petrobras. Por que a avaliação ruim do Lula faria disparar as ações da Petrobras? Que não tem nada a ver com, agora a Petrobras vai ser responsável. Não, a Petrobras está sendo responsável. Então há, evidentemente, uma torcida de setores conservadores. Eu estou fazendo uma observação técnica. De setores conservadores para que o Lula quebre a cara. Porque o nosso candidato é outro. Quem? Por enquanto é o J. Pinto Fernandes. Isto é, não se sabe. Mas é claro que tudo conflui nesses ambientes mais responsáveis, né? Porque tem gente aí que é Gustavo Lima, o que pintar. Conflui para, quem sabe, Tarcísio. Porque se o Lula realmente despenca, quebra a cara em não sei o quê, aí é Tarcísio. Por que o Tarcísio não sairia candidato? Né? Especialmente se ele começar a vencer o Lula em simulações. É possível. Né? Agora,
Há tempo de o governo consertar? Isso eu não sei. Eu não sei. Né? O que eu sei, e digo com absoluta clareza, é que não há razão objetiva, técnica, para a avaliação ser tão ruim. Né? Há ocorrências, a inflação um pouco mais alta de alimentos, a barbaridade do PIX, distorção de falas do presidente. Né? Agora vamos ver como essas coisas evoluem daqui para frente. Né? Ah, tá triste, né, Reinaldo? Porque não, eu não. Olha, eu tenho as minhas preferências, eu tenho as minhas avaliações, mas analisando essas coisas eu faço uma análise que é técnica. A situação é confortável para o Lula? Não, é péssima. Essa avaliação é muito ruim. Vai dar tempo de reverter? Não sei. Quando eu digo que a melhor notícia é que 20 pontos é de gente que votou nele, é porque pode estar havendo um descontentamento aí que não é um descontentamento que necessariamente joga a favor da oposição. Ou será que o Lula teve uma avalanche de votos de direita? Ora, é claro que não. Né?